Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, 1h06 da tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E você também podendo nos acompanhar em qualquer parte do mundo através das nossas plataformas digitais. Se você optar pela programação contínua, real-time da RDC TV, você tem a oportunidade acessando o nosso site, rdctv.com.br, você acrescenta a barra ao vivo e está diretamente no player do nosso site com a programação ininterrupta da RDC TV. Se você preferir lives dos programas, nós estamos nas redes sociais, no Twitter, no YouTube e no Facebook e também no Instagram. Nós estamos com lives dos programas. E você tem a oportunidade, claro, de participar conosco através do Facebook. Basta que para qualquer uma das redes sociais você digite RDC TV Digital e estaremos conectados. Estamos... desapareceu? Por que desapareceu aqui da minha watch party aqui? Tinha um pessoal que estava... Eu juro para vocês que eu ainda vou dar um jeito de conversar com esse Zuckerberg aí. Esse Mark Zuckerberg, porque eu não entendo como é que as coisas aparecem, desaparecem no Facebook. Estava com... Na minha watch party aqui estava o pessoal e no Facebook, está aqui, ó. É que a explicação é a seguinte, para vocês que entendem mais de Facebook do que eu, sabem como é que é? Por que acontece isso? Não sei. Para mim não acontece. Tiago Rocha, Diogo Rossi, Otávio Hoffmann, Pedro Oliveira. Eu não sei. É o seguinte aqui, ó. É que tem o Facebook, a live no Facebook, que é aberto, todo mundo acompanhando. E tem a watch party que cada um pode fazer, que é só para o seu perfil, os seus amigos. Então aqui eu já estou vendo, no meu celular aqui, eu estou vendo os meus amigos do meu perfil que estão participando da watch party que eu faço do programa. E aqui no Note eu estou com o Facebook aberto, quem está participando, quem vai mandar. Estou vendo aqui um grande amigo meu, colega dos bancos escolares do Colégio Anchieta aqui em Porto Alegre, que há muitos anos virou manezinho da ilha. É manezinho da ilha, já está há muitos anos morando em Florianópolis, meu querido amigo Ricardo Barbosa Lima. Um grande abraço aí para o Ricardo Barbosa Lima, que nos acompanha lá em Florianópolis. Vai preparando aquele peixe lá, aquele ensopado de peixe que vou passar aí qualquer hora dessas, assim que der um tempo, vou estar com vocês aí na ilha, que eu gosto muito, aliás, de Florianópolis. Aliás, o estado de Santa Catarina é um estado que está nos dando várias demonstrações, não apenas na área do turismo, mas na área de empreendedorismo, na área empresarial. Então, um grande abraço aí para todo o povo de Santa Catarina, e em especial da Ilha da Magia, da ilha de Florianópolis. Bom, vamos para o futebol, temos muitos assuntos aí, seleção brasileira convocada. Esses amistosos que os selecionados irão disputar agora em meio à decisão de Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, são datas FIFA? Sim, a Libertadores para justamente porque é data FIFA. Não tem Libertadores nesse período. Tem Copa do Brasil. Sim, porque a CBF é uma vergonha, mas por isso que tem. Tem Copa do Brasil, muito bem. E como é que está a situação do Paulo Guerreiro, hein? Vai jogar pelo Peru, não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida, duvido o Gareca abrir. Ele disse que não vai abrir precedente para ninguém, então... Não pode abrir precedente para o cara mais importante do time, Se ele pede, todo mundo vai querer pedir, E mais, ontem eu estava vendo que o Farfán está machucado, não vai ir para a convocação provavelmente, que é o segundo jogador de Portugal, foi o segundo jogador do Peru. Então, olha, acho praticamente inviável
Tô começando a acreditar mais na possibilidade do Inter trocar a data da semifinal do que propriamente o Inter conseguir a troca, a liberação do Paulo Guerreiro. E lembrando, né, que o calendário da FIFA é divulgado com 3 anos de antecedência, né? E o calendário da Copa do Brasil foi divulgado em outubro do ano passado. Então os clubes tinham total ciência de que a final da Copa do Brasil caía em data FIFA. E nada foi feito. E é o 3º ano consecutivo que isso acontece, Rogério. Não é ocorreu esse ano uma novidade, tal, não, é pelo 3º ano consecutivo que isso ocorre, que a final da Copa do Brasil é em data FIFA. E até melhorou, porque na verdade a data FIFA cai nas 2 finais, que é nos dias 4 e 11. Com a modificação da semifinal, em função da Copa Suruga do Atlético Paranaense, uma semifinal foi atrasada para o dia 4 e as finais ficaram no dia 11 e 18. Então até melhorou o aspecto, porque senão seriam os 2 jogos da final, que o Paulo Guerreiro ou qualquer outro jogador que fosse convocado perderia na Copa do Brasil. E é impressionante, porque essa data FIFA existe desde 2002. Nossa. E a gente está em 2019 e até hoje a CBF não consegue alterar as suas datas para as questões. Eu vou dizer uma coisa. A CBF não tem culpa. Sim, os clubes é que são os culpados, Lógico. porque eles aceitam esse calendário. Sem sombra de dúvida. Eu vou dizer isso aí de novo, não vou cansar de dizer. Ano passado, o Internacional, nessa mesma época do ano, só que uns dias atrás, nós estamos nos dias, hoje é dia 15, né? Hoje é 16. 16. Internacional, nessa mesma época, disse que o adversário que esperneasse pela data FIFA. É isso aí. O adversário que esperneia aí pela data FIFA, a gente não vai aceitar a troca. Quem era o adversário? O Grêmio. Teve o Everton e o Kahneman convocados, não jogaram o Clássico Grenal do Brasileirão. E o Inter disse, o adversário que esperneia pela troca de data. Esse ano o Inter está apavorado. Está esperneando. Atrás da data. É o Internacional que está esperneando. E só lembrando que ano que vem tem Copa América novamente, e o calendário brasileiro não vai parar novamente. Isso. Então, mais uma vez, a gente vai ter a mesma discussão ano que vem, a mesma situação, porque os clubes vão estar em fases decisivas das competições, e os jogadores serão convocados sem dúvida. E o pior de tudo, né? O Internacional acabou obrigando o Paulo Guerreiro a prestar o constrangimento, porque pedir uma desconvocação da sua seleção é um constrangimento, né? Convenhamos, o jogador tem que pedir para não ser convocado em função da bagunça que é o futebol nacional. É um constrangimento. E mais, né? O Internacional acabou realizando uma campanha... Mas o Paulo Guerreiro fez isso? Sim, o Inter confirmou. Ele fez 2 ligações. O Roberto Melo confirmou na sua conta no Twitter que o Paulo Guerreiro ligou. Mas isso, E o pior, o Internacional fez uma campanha, pediu todos a ajuda dos seus influencers digitais para fazer uma campanha para instigar o Paulo Guerreiro a ligar para o Ricardo Gareca. Repito, um constrangimento enorme para o jogador. Não, isso é uma... Eu sinceramente não sabia. Eu, por questões familiares, eu estou numa semana muito complicada. E confesso que eu estou quase que fora do circuito todo de informações, principalmente. Agora é um absurdo isso, é um absurdo. Isso que tu está dizendo do Internacional ter solicitado para os seus influenciadores digitais de forçar em cima do Paulo Guerreiro, isso é um absurdo dos absurdos. Olha, isso é um disparate, um despropósito. O jogador não tem que tomar nenhuma atitude nesse sentido. O jogador é convocado, seja para que seleção for, de que país de que ele tem que representar, ele não tem que estar solicitando dispensa, nem jogador de seleção brasileira e nem de estrangeiros. Mas o que é isso? Olha, eu só acredito que está me dando informação. Sim. Mas eu custo acreditar, tá? Acredito porque vocês estão me dando informação, mas é inaceitável isso que fez a direção do Internacional. Não, e até porque, né, Rogério, está pagando a conta da omissão dos dirigentes, né? Porque o próprio Roberto Melo foi questionado, foi instigado, por que o calendário brasileiro modifica? Ele falou assim, os clubes não têm poder para barganhar, para negociar. Pô, mas que raio serve então as eleições das federações, as eleições na CBF, se os clubes não têm poder nenhum? Se apenas baixam a cabeça e são omissos aos mandos e desmandos da CBF? Esse tipo de desculpa que não faz o futebol andar para frente. E o Diogo lembrou bem, quando o Roberto Melo no ano passado falou eles que esperneiem. E esse é o grande ponto, né, Rogério? O futebol brasileiro não avança
Porque ninguém pensa no bem do futebol brasileiro. Sim. Cada um pensa no bem próprio. É só Eu quando vai. penso no meu bem, o Grêmio pensa no bem para si, o São Paulo pensa no bem para si, o Palmeiras pensa no bem para si. Ninguém pensa no bem do futebol brasileiro. Ninguém pensa nisso. Por isso que a gente vai ficar seguir travando essas questões de calendário, de logística, de campeonatos estaduais enormes. Sim, mas quando alguém tentou pensar um pouco mais em conjunto, tá, o que nós vimos? Nós vimos um presidente, ou na época acho que não era presidente, era dirigente do Corinthians. O André Sanches? O André Sanches, acho que ele não era presidente ainda. Depende qual ano. Hein? Depende qual ano. No ano que ele, André Sanches, e a Rede Globo de televisão explodiram com o Clube dos Não, era 13. presidente. Era presidente. Já era presidente o André Sanches? Era presidente. Então, o conluio do André Sanches, que pode ser bom para o time dele, pode ser bom para o Corinthians, mas eu afirmo que é um câncer para o futebol brasileiro, o André Sanches, ele, em conluio com a Globo, que eu também já não sei o quanto de benefício a Rede Globo ainda traz para o futebol brasileiro, pelas suas ações, pelas suas atitudes monopolistas, não sei o quanto ainda é útil para o futebol brasileiro. Esses dois, Rede Globo e André Sanches, naquela oportunidade implodiram com o Clube dos 13, que era presidido pelo Fábio Koff, justamente no momento em que o saudoso Fábio Koff, como presidente do Clube dos 13, tentava melhorar o equilíbrio da distribuição das verbas de televisão entre os clubes participantes, especialmente da primeira divisão do futebol brasileiro. E o André Sanches foi por trás junto com a Globo lá e começou a fazer a negociação em separado. Então, não vai acontecer. Agora o Gilberto aqui, de Novo Hamburgo, o Gilberto faz uma pergunta, o Gilberto Cardoso, por que não adiantaram as partidas para esta semana? A do Grêmio não teria como, porque a do Grêmio já foi essa semana contra o Atlético Paranaense. Daí foi culpa do Atlético Paranaense. Mas e por que a do Internacional, por exemplo, não foi jogada essa semana? A justificativa dada, pelo menos por parte da CBF, foi o acordo com a televisão. O Inter tentou antecipar para o dia 3, o jogo da semifinal contra o Cruzeiro. Sim. Agora na última quinta-feira não conseguiu, porque a CBF justificou o acerto com a televisão e o mesmo vale. Ainda mais que vai ser o jogo da Globo, O Inter e Cruzeiro, que é às 9h30. E o Grêmio, que vai ser às 7h15. Então, 7. Eu acho aí que é a Globo que 7. O que mais preocupa, acredito que tanto os cronistas como torcedores, não é nem o jogo da volta da semifinal, que pode ser mudado para o dia 3, hoje é no dia 4 de setembro, pode ser mudado para o dia 13 de setembro, e aí o Guerreiro pode jogar, mas eu acredito que o que mais preocupa é o primeiro jogo da final, que é no dia 11, e como o Guerreiro vai jogar no dia 10 contra o Brasil às 9h30 da noite, ele não vai estar aqui no dia 11 para jogar às 9h30 da noite. Isso seria uma coisa surreal do Guerreiro conseguir fazer. A não ser que o Guerreiro e o Kahneman voltem juntos. Não aconteceu isso ano passado com o Dedé no Cruzeiro. Não, de Arrascaeta. Veio da China para jogar a final da Copa do Brasil. Bom, mas aí vocês já estão antecipando uma final em Clássico Grenal, Mas tu tem alguma dúvida? Olha, a dúvida, eu nem vou colocar como dúvida, Diogo. Eu coloco como desejo meu. O meu desejo é Grenal na final da Copa do Brasil a última vez e semifinal Grenal na Libertadores da América. Mas eu duvido que isso vai acontecer. E sabe por quê? Eu já duvidava a última vez que semifinal. A última vez que o Grêmio tomou 3 gols de diferença foi em 2016. Não, tudo bem. Eu vejo como muito difícil o Grêmio perder essa vantagem. E o Inter não perde para ninguém em casa. E difícil do Inter perder, que o Cruzeiro mesmo, que tenha esse tempo, quase um mês aí, ou 20 dias pela frente, para o Rogério Ceni renovar, vamos dizer, o futebol do Cruzeiro, acho muito difícil que o Internacional deixe escapar. Mas a minha preocupação vem mais, nós falávamos do Corinthians agora, não é? Ontem, ou anteontem, não sei quando é que voltou de férias, o colega André Rizek, que é Grupo Globo, Sport TV, não é? Grupo Globo, disse que ele aposta que não tem Clássico Grenal na final da Copa do Brasil. Só tem, E tava vendo o Tristão Garcia falar ontem, eu acho que foi, ontem, depois do jogo, ontem, que o Grêmio tem 90% de chance de classificar e o Inter 85% de chance pelo que já fizeram em mata-matas nos últimos anos.
Acho muito difícil não ter Grenal na final. Não, a não ser que haja uma hecatombe. O Cruzeiro, agora com o Rogério Ceni, vai se motivar, vai ser um novo time, mas vai perder motivado, porque mesmo motivado não é um time para vencer o Inter em casa. Vai se motivar, mas eu concordo com o Pedro, eu não vejo nenhuma chance. E hoje eu estava lendo no UOL, que saiu uma reportagem, um repórter lá de São Paulo ou de Minas, agora não vou lembrar, mas que o Cruzeiro conseguiu pagar a multa do Rogério Ceni, mas os funcionários que ganham mais de R$ 2.500 no Cruzeiro tiveram salário parcelado. O Cruzeiro ainda não pagou o bicho, a premiação pelo Campeonato Mineiro, ainda não acertou isso com os jogadores, então, para mim, a chance de o Cruzeiro chegar bem e motivado para esse jogo da volta da semifinal é quase nula. A minha preocupação não está nos times. A minha preocupação é, infelizmente, o mundo do futebol brasileiro, como é manipulado por uma... A gente está vendo, por exemplo, isso. Não saiu a antecipação que o Internacional pediu. Por quê? Por causa da televisão. Mas sempre a TV... mas isso é normal, né? Não, mas é normal dentro do nosso padrão. Nós nos acostumamos com isso e aceitamos isso. Mas é que, Rogério, mas é que a gente não pode, é que eu entendo, eu posso até concordar contigo, mas é que no início do ano a gente aprovou esse calendário, então a gente tem que pagar o preço da nossa própria aprovação. Não, a gente não, né? A gente não tem influência para aprovar o calendário. Quando eu falo a gente, eu falo dos clubes. Os clubes. Mas os clubes olharam lá, o que o Inter e o Grêmio olharam quando eu vou usar os nossos clubes aqui, porque eu não sei o que o São Paulo, o Corinthians, nem, né? Eles olharam o calendário e pensaram, não, acho que dá. Sabe o que eles olharam? Eles olharam a premiação que paga a Copa do Brasil. Se tivessem olhado a premiação da Copa do Brasil, tinham se preocupado com a data FIFA. Porque a final da Copa do Brasil era numa data FIFA. Foi por causa do Atlético, foi o Atlético Paranaense que ganhou uma competição ano passado que conseguiu alterar tudo. Foi o Atlético Paranaense que salvou a pele... Porque tinha mais uma Copa. Exato, mas quem salvou a pele foi o Atlético Paranaense. O Copa Suruga. Mas o que eu digo é o seguinte, olharam a premiação e como a premiação é paga parte, maior ou menor parte, não sei, mas parte é paga pela televisão, não discutem. Não discutem. Aí, dane-se, aí acontece isso. Mas a Copa do Brasil tem um patrocinador próprio, né? Que não é a televisão, que é o que bota a bolada, né? Foi na metade da Copa do Brasil desse ano que a televisão decidiu transformar os jogos da Copa do Brasil em pay-per-view, em canal fechado, para ter um pacote extra. Mas mesmo assim... Já tinha aquisição nos canais a cabo. Já tinha, e canal aberto também já tinha aquisição, só acrescentaram... Tudo bem, mas assim, ó, com todo respeito, quem é que foi olhar o calendário do futebol brasileiro, o Grêmio Internacional? Eu queria saber quem foi. Não pode ter sido o presidente Romildo, o presidente Marcelo, que foram lá olhar e não se deram conta de uma situação como essa. Porque minimamente tu tem que imaginar a possibilidade de tu estar na final. Ou vislumbrar a possibilidade. Não pode começar o ano dizendo assim, não sei se eu vou chegar na final da Copa do Brasil, então é azar, não vou reclamar. Mas pelo que disse o colega André Rizek do Sport TV, nós não teremos Grenal na final. Ele acha, né? Mas, Diogo, o André Rizek é um Ele erra mais do que acerta, né? O grande acerto dele faz um tempão já, né? Qual foi? Foi todo o escândalo do Campeonato Brasileiro 2005. Mas faz, mas foi o André Rizek, o grande responsável, foi, vamos dizer, o braço de imprensa daquele escândalo todo que aconteceu. Foi através da reportagem. Na época ele estava onde? Na Placar. Na Placar. Né? O André Rizek, que denunciou aquele escândalo, quer dizer, a parte visível do iceberg, né? Que foi o que ele denunciou. A parte visível do iceberg, o que foi? A parte visível do iceberg foi o árbitro, como é o nome do árbitro aquele? Edilson Pereira de Carvalho. Isso. Que por conta de, supostamente, por essas apostas que tem nos sites, aquilo na época no Brasil nem era tão divulgado assim, os sites de aposta. Hoje que nós temos aí propaganda em televisão. E ainda é proibido, né? Naquela época era casa de apostas ainda, não era nem portais, né? Era casa. Mas que tu podia também acessar através da internet. Lógico, tinha comunicação entre as casas. No exterior, tal, quer dizer, nem era tão divulgado. Então ficou esse
né, vamos dizer, a parte visível do iceberg, porque o que aconteceu por baixo para o STJD ter anulado não sei quantos jogos do Corinthians, mandar jogar de novo e tal, né, a influência que tinha o Corinthians com o Mascherano e com o Tevez, e tinha aquele dinheiro russo lá, né, do petróleo russo, comprando esses jogadores que depois foram jogar na Inglaterra, e mais o jordaniano, aquele o Kia Jorabichan, que era o representante do... Como é que era o petroleiro russo lá? Eu não sei. Bom, então esse rolo todo nunca foi fechado e nunca foi objeto de reportagem do colega André Rizek, por exemplo, né? A reportagem foi da parte visível do iceberg e que terminou culminando aí com o cancelamento, aquele canetaço do Luiz Sveiter, que era o presidente do STJD. Então, quando eu vejo alguém que já teve esse tipo de influência, né, através da sua reportagem, de colocar isso no futebol brasileiro, como foi em 2005, e ele diz de forma, eu diria até taxativa, na sua opinião, de que não teremos um Grenal na final da Copa do Brasil, eu fico realmente preocupado. Eu já estava preocupado com aquela história de que nós podemos ganhar um docinho pequenininho, que é a final Copa do Brasil em Grenal, e nos tirar o bolo gostoso, que é a semifinal da Libertadores da América, onde um gaúcho estaria na final da competição. A dupla Grenal vai ir para a semifinal da Copa do Brasil, para o jogo da volta, sabendo se vai ter uma semifinal de Grenal. Se dá conta, né? Porque já sabemos se vai ter ou não vai ter. Mas de forma geral já está se vivendo uma expectativa para essa final da Copa do Brasil, que pode ser um Grenal, sem se dar conta muitas vezes de que já pode ter um outro Grenal decisivo agendado. E o que seria mais importante, uma semifinal de Grenal Eu na vou te dizer Libertadores ou uma final na Copa do Brasil? Eu vou te dizer o seguinte. Não consigo achar uma coisa maior. Terça-feira na Arena, Grêmio 1, Palmeiras 0, o Grêmio só vai pensar na final da Copa do Brasil. Quarta-feira, Flamengo 2, Inter 0 no Maracanã, é final da Copa do Brasil. Não tenho nenhuma dúvida. E são resultados perfeitamente plausíveis, não é? Porque os times se equivalem. Mas os dois resultados, na minha visão, são resultados reversíveis. Se ocorrer isso que o Diogo está falando, no meu ponto de vista, são reversíveis. Sim, para ser eliminados. Não, são reversíveis os dois classificarem também. Não consigo. Eu não acho esse Flamengo bicho para jogar no Beira-Rio, não tomar de 2 do Internacional, não tenho essa convicção. Eu não acho esse Palmeiras, esse time todo, em rendimento, não estou falando da nominata. A nominata, repito, são jogadores aí de alta valia, jogadores de um valor de mercado muito alto, mas o time, o conjunto... Thiago, me diga o seguinte, a semifinal, não, a quartas de final entre Internacional e Palmeiras, que nós vimos aqui no Beira-Rio, foi um jogo... de uma lisura absoluta em todos os aspectos? Para mim foi. Hein? Para mim foi. Não, para mim teve o lance do gol do Victor Cuesta, mas essa mesma arbitragem anulou um pênalti do Palmeiras, do Felipe Melo. Então... De maneira correta. Muito correto, que nem toca no pé dele. Vocês acham que realmente foi uma lisura total? Não, pra mim foi. Não, eu acho. Não estou falando lance de atacar. Eu acho que houve um equívoco da arbitragem, mas eu não consigo analisar a arbitragem daquele jogo e ver que o árbitro estava premeditado a favorecer o Palmeiras e colocar o Palmeiras na próxima fase. Sinceramente, eu não vejo isso. Até porque ele anula o pênalti do Palmeiras muito antes. Não. Vocês estão falando lances de atacado, no macro. Né? Não tem nada específico. Ele deu um cartão amarelo que tirou o Felipe Melo da próxima fase. Naquilo que é o varejo, naquilo que é o pequeno, na condução. Eu vou muito mais na escolha do árbitro. A escolha do árbitro naquele jogo, e eu falei antes da arbitragem, era uma escolha equivocada. Por quê? Porque ele não tinha tamanho para o jogo. Portanto, suscetível a influências, a erros. Eu parto da ideia de Mas a maior prova de que isso não faz nenhum sentido é que o Inter abre o placar de maneira justa, o Inter continua jogando, o Felipe Melo caça os caras em campo, ele dá o cartão amarelo, o Felipe Melo estava pendurado, ele tira o Felipe Melo da próxima fase, se o Palmeiras passa, o Felipe Melo não sofre um pênalti, ele dá o pênalti e volta atrás com o VAR,
Olha, se era para ele classificar o Palmeiras, ele fez tudo errado, então. O segundo gol do Internacional não tem, já que vocês Pra mim é falta. Sim, pra ti Pra mim e pra vários comentaristas de arbitragem foi falta. Pra vários não, pra mim, O que, pro Thiago, o que deixa o árbitro ileso. Não sei se Quando deixa há dúvida, é ileso. Não sei se deixa ileso. Tá? Não, mas daí eu, aí eu quero suspeitar por suspeitar só. Não chegaria a esse ponto. O Thiago tocou naquilo que é realmente a minha preocupação. É a influência do mundo do futebol em determinados momentos. E nós já tivemos vários exemplos disso no futebol brasileiro e normalmente não são contra times do Rio e São Paulo. Normalmente são contra times fora do eixo Rio e São Paulo. Mas a CBF acabou de colocar em Grêmio Atlético Paranaense quarta-feira e tinha colocado já em Inter e Cruzeiro ótimos árbitros. Eu quero ver para Mas é que daí a decisão... aí a Globo e sei lá quem, a mãe do Badanha, teria que comprar Comebol. Não é comprar Comebol. Como eu não acredito que a CBF seja comprada. Tá, mas então eu não sei onde é que eu vou tirar toda essa... Eu vou usar uma velha expressão que agora está um pouco em desuso, porque quem a pronunciava já não está mais entre nós, que é o falecido ex-governador político Leonel Brizola, que ele falava nos interesses. Os interesses. Os interesses que a gente não sabe identificar exatamente, a gente pode suspeitar, os interesses são muito fortes, em todos os segmentos. E isso, no futebol, não seria diferente, o futebol não está imune aos interesses, muitas vezes escusos. E essa é a minha preocupação. Tudo bem, vocês podem até achar que eu exagero na teoria da conspiração, é um direito de vocês, dos nossos telespectadores, internautas, mas eu, como diz, já vi coisas e eu fico sempre com um pé atrás. Mas que não tem nada para ver, né, nesse ano. Olha, Diogo, eu quero realmente ser desmentido. Quero ser desmentido. É que não tem nada que mostre assim, olha, vão fazer alguma coisa para tirar a dupla Grenal, seja lá quem for, a mãe do Badanha da final da Copa do Brasil. Por exemplo, eu já vi nesse jogo que vocês não viram, ou que tu não viste, né, do Inter com o Palmeiras, eu já vi coisas. Eu enxerguei coisas nesse jogo. Se fosse o Corinthians, eu acho que existiria essa força, porque, na minha visão, o único time que tem uma força absurda com a CBF hoje é o Corinthians. Se o Corinthians, qualquer coisa que o Corinthians quer pedir para a CBF, o Corinthians vai lá, pede e consegue. Tanto que os senadores da seleção brasileira são todos indicados pelo presidente do Corinthians, que é o André Sanches. Se o Tite caísse, o principal indicado era o Mano Menezes, porque o Mano Menezes é um sonho do André Sanches para treinar o Corinthians. Ou seja, a influência do Andrés, com toda a cúpula da CBF, com o Caboclo, qualquer um, até o Noveleto não tem força o suficiente para ajudar a dupla Grenal, mas a força que algum time tem é o Corinthians. O único time que tem esse poder é o Corinthians. Se o Corinthians estivesse na semifinal, estivesse na final da Copa do Brasil... Mas por que tu acha que o Corinthians é o único que tem força? Porque o Corinthians é o único time que tem força com a CBF de conseguir mudar qualquer coisa ou de conseguir ir ao contrário. Mas a CBF decide sozinha? Eu acredito que decide junto com o André Sanches, que é o presidente do Corinthians. Mas se não tem nenhuma outra influência econômica, financeira, tu acha que não... Da televisão, mas é que mas aí me explica como que a CBF troca uma data de um jogo do Fluminense e não troca do Grêmio e do Palmeiras. Que poder que o Fluminense tem que o Palmeiras não tem? Alguém tem que me explicar isso aí. Mas quais são os outros comprometimentos, quais são as outras implicações nessa mudança de data? Nós acabamos de falar aqui que o Internacional não conseguiu antecipar a sua data de jogo contra o Cruzeiro. Sim, mas por que de acho a Globo troca a data de um Fluminense e Boca em vez de trocar a data de um Grêmio e Palmeiras para se favorecer? Eu não sei a resposta Grêmio e Palmeiras dá muito mais audiência que Fluminense e Boca. Eu não sei a resposta dessa tua pergunta e qual a motivação que foi. Eu só sei a resposta da pergunta que eu fiz antes que vocês me deram. Mas não faz nenhum sentido. Bom, mas é questão de fazer... É que não faz nenhum sentido. Ok, o Internacional não teve o seu empréstimo atendido por quê? Porque aprovou lá no início do ano o calendário. Aí os outros aprovaram e outros tiveram transferência de data. Sim, mas de um motivo completamente diferente, né?
E daí, o Fluminense faz uma alegação que o Inter não e faz. daí, É que e eu daí digo, vale, aí tem as motivações, e daí vale uma, exatamente e isso. daí também vale uma menção, né? Internacional e Grêmio cantam em verso e prosa, e tem que cantar, que estão em 3 competições. Não há datas para eles para serem trocadas, a não ser que algum dos dois sejam eliminados de Copa do Brasil ou de Libertadores da América. Não há isso. O Fluminense, por exemplo, a data. O Fluminense não está na Copa do Brasil. O Fluminense está na Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Tá, o Palmeiras nosso- a mesma A coisa. pau ok. e corda, né? Tá na no Copa nosso Sul-Americana. calendário. No né? nosso calendário. Porque se a gente pegar países europeus, eles podem estar disputando o campeonato nacional, a Podem, Copa do Rei. podem, Mas seja lá o calendário for. que Grêmio e Inter aprovaram. Não, sem dúvida alguma, como os outros também aprovaram, Exato. só que em alguns casos existe motivação para transferir, em outros casos existe motivação para não transferir. Sim, mas é que o Fluminense tem quartas e domingos liberado toda semana. O Fluminense não joga nada. O Inter e o Grêmio jogam Copa do Brasil, jogam Tá Libertadores, bom, jogam mas o Campeonato Internacional Brasileiro. também teria liberada essa semana para jogar contra o Cruzeiro e o Cruzeiro também. Mas é que as Não datas teria foram problema. alteradas por causa do Atlético Paranaense. Ok, mas o jogo do Inter poderia ter sido disputado essa semana, Inter e Não, não Cruzeiro. poderia. Há Por um quê? acordo de televisão que não poderia. Então, é aí é que está, Diogo. Nós vamos girar, vamos Mas discutir, vamos debater se tu e sempre vai existir uma motivação. Mas se o presidente Marcelo Medeiros ou o presidente Vitório, que eu acho que essa aí é do presidente Vitório ainda, né? Porque o presidente Marcelo deve renovar para frente a Rede Globo, né? Ele assinou o contrato. Quem seja lá quem for assinou Mas o contrato. todos assinaram o contrato. Mas então tá sujeito. Todos assinaram o contrato, Ele tá exatamente. sujeito. Mas nós estamos falando, nós estamos começando a discutir o sexo dos anjos. Sim, O que mas nós estamos dizendo mas é o seguinte, onde a gente quer chegar. todos Só os clubes, tá? Eles podem ter atendido ou não as suas solicitações. Depende. Dependendo do quê? O desejo da TV. Dependendo das motivações que cercam aqueles que são os promotores do evento. Tá, mas, Exatamente é que isso. o promotor do evento Então- não deve ter nenhum sentido para trocar a data de Fluminense e Boca Juniors. O que é de bom pro Fluminense e Boca Juniors? Como não teve nenhum sentido para uma das partes promotoras trocar o jogo do Internacional para essa semana. Mas é que ele trocou o macro de todas as datas, não é o Inter que ele trocou. Tá bom, ele trocou ok, a segunda partida ok, da semifinal. Ok, não tem problema. Mas se um clube está pedindo e o outro concorda, por que não antecipa? Mas perguntaram pro Cruzeiro se o Cruzeiro concorda? Não, para um pouquinho. Vamos lá. Nós estamos discutindo, não vamos pular para uma outra discussão paralela. Nós estamos discutindo, centrando num esquema de que a televisão não permitiu a transferência. Eu só posso partir do pressuposto, na hora que o nosso debate está sendo que a televisão não permitiu, que o outro clube também tenha consentido. Tá vendo? Não eu sei. não vou. Não, mas aí entra um outro debate. Aí entra um outro debate que invalidaria todo o debate que nós estamos fazendo. Mas se o dirigente diz que o problema é do adversário, eu não sei se ele perguntou pro tudo bem, adversário. mas aí não vamos tergiversar. Não seria até positivo pro Não. Inter trocar para essa semana? Não vamos tergiversar. Vamos chegar no ponto que a gente estava debatendo. O ponto que a gente estava debatendo e que vocês me deram a resposta era de que a televisão não quis trocar. Ok, essa mesma televisão que quis trocar o jogo Fluminense, não sei com quem lá, enfim, não interessa. Tá? Então, o que eu centro o meu debate é sempre nas motivações, tá? Daqueles que são promotores do espetáculo. Se o nosso debate fosse, o Cruzeiro não aceitou, nós íamos partir para outro tipo de conversa. Não é essa que nós estamos tendo agora. Bom, foi meia hora que nós estamos falando em cima de uma informação. Tá? A informação é de que a televisão não quis trocar. Ok. Então, se a televisão não quis trocar, ela como promotora do evento, tá? Ela faz, junto com a CBF, o que ela bem entende. Sim, e a partir do momento que Internacional, Grêmio, Fluminense, Palmeiras assinam um contrato com essa detentora dos direitos de transmissão, eles submetem a tal. Mas assim como se submetem aqui no Campeonato Gaúcho também a colocar seus Exatamente. times, podendo preservar e colocar a garotada, mas não em função do contrato, eles acabam sendo obrigados a colocar times titulares e por aí vai. E por aí vai, por quê? Porque é muito mais interessante a gente se preocupar com os milhões do que com a qualidade do futebol. E isso não é de hoje, né? Isso é de muito tempo atrás e pelo panorama e pelo desenho não vai mudar. Não vai mudar. É. Bom, tem muitos recados aqui dos nossos telespectadores internautas, a gente vai em seguidinha falar sobre eles. Banrisul Digital. Aí você está vendo o Banrisul. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você, cliente Banrisul, ainda não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique.
Vamos à mensagem do Sesc e a gente volta em seguida. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! O Sérgio Luiz Rite Moreira está falando aqui sobre o Marcelo de Lima Henrique, é o árbitro carioca aquele, né? Isso, que apitou o Grêmio Atlético Paranaense. Ele está dizendo, é ótimo. Não, ele pergunta aqui, Marcelo de Lima Henrique, se é ótimo. Cara picou o jogo, arrogante, tá? Pô, fez uma arbitragem Eu não vi isso. perfeita praticamente. Ele cometeu algumas inversões de falta. Tem É. até que o Kahneman recebe o cartão amarelo aí na Não. bandeira de escanteio, que o Kahneman fica indignado. O Bandeirinha não ajudou ele também. Teve ali, uma, né? essa falta aí que foi escandalosa e que foi gerou um ataque, inclusive, do Atlético Paranaense. Mas eu particularmente, eu vou dizer mais, eu não gostava do Marcelo de Lima Henrique e comecei a gostar. Acho que ele está apitando bem hoje. Mas antes ele não apitava bem, hoje ele está apitando bem. Parece que ele até era, se eu não me engano, no escudo FIFA. Ele perdeu o escudo FIFA e começou a apitar melhor, começou a apitar com mais segurança. Não vi problemas na arbitragem no jogo do Grêmio. Ele dá falta claríssima, né? Porque ele poderia ter dado vantagem, porque a bola sobra para o André, quase sem vantagem, no gol do Jean-Pierre, né? Porque o Everton sofre a falta, ele não dá o pênalti, que não foi pênalti no Alisson, né? Olha, não dá o do André também. Não dá o do André também, que não foi acho nada. que teve um lance que eu achei questionável na partida. Foi um contra-ataque do Grêmio que o André puxa. Foi quando o zagueiro do Mas ele dá o cartão toma. depois. Não, sim. Mas pra mim ali não tinha se configurado uma vantagem. Tá. E ele acaba dando a vantagem mesmo assim. Depois aplica o amarelo. Mas e o primeiro gol? Que é uma disputa de bola no ar, em que há uma distância entre o Jean-Pierre e o Márcio Azevedo, e o Jean-Pierre estica a perna quase no rosto do Márcio Azevedo, e ele deixa seguir corretamente. Também. Sim. Eu acho que ele fez uma ótima arbitragem. Sim, mas se foi correto, deixou seguir, Nós errado. estamos elogiando. Ele está apontando que foi... Que ele fez mais acerto mas que erros. outros atos ali, às vezes, acabam Dariam marcando. falta. Porque por verem a perna alta, só acabam marcando a falta. Sabe o que me preocupa mais? O juiz que é excelente, o juiz que é muito bom, porque ele é muito bom, ele apita o jogo que ele quer, como ele quer. Ah, sim. Pô, a gente faz o que ele bem entende. O Néstor apitando a Internacional e Nacional. De maneira soberba. Ali ele estava soberbo. Tanto tem ao lance do pênalti do Cuesta, onde sequer vai analisar. Sequer vai analisar. Concordo contigo nesse aspecto. No Brasil a gente você tem acha um cara assim. muito prepotente, né? No Brasil a gente tem um árbitro que faz isso, né? Claramente. Que é o nosso gaúcho Leandro Voaden, né? Ele apita o jogo do estilo dele. Sim. E os jogadores, alguns gostam, né? O Klaus, eu também estou sentindo isso Tá ficando assim em algumas também. partidas também, o Rafael assim. Klaus de São Mas Paulo. eu acho bons árbitros. Eu Bons gosto árbitros, deles, bons árbitros. são bons árbitros. Mas eles têm os estilos próprios de arbitragem, Perfeito. né? É o livro que eles escreveram, mas se os jogadores gostam, não atrapalha o espetáculo, para mim... Não, a questão não é o estilo, eu não me preocupo com o estilo, cada um tem o seu estilo de arbitragem. Tá? Uns mais fiasquentos, outros menos. É essa a questão. Que tem que ir na regra do jogo e não interessa qual time está de um lado e qual time está do outro. É isso aí que tem que ser o fundamental. Eu já tenho avaliado também a questão do VAR. Se é árbitro que todo lance fica com a mão no ouvido, pede para esperar o tiro de meta. Poxa, às vezes não foi nada. O time quer bater o tiro de meta rápido, o árbitro não, espera. Vamos por exemplo, claro, né? Aí eu acho que isso é o que eu mais O árbitro tenho de Palmeiras e Bahia, ele acertou nas tomadas de decisões com a utilização do VAR, mas fez uma arbitragem horrorosa, porque a todo instante estava se preocupando com o VAR e quem apitou o jogo mesmo foi o Ricardo Marques Ribeiro lá de cima. Como quase sempre tem sido no Campeonato Brasileiro, né? O VAR apita e o cara de campo... Com exceção dos árbitros de tamanho, caso do Marcelo de Lima Henrique, caso do Leandro Pedro Voaden, caso do Garoto, Rafael Klaus. No jogo de quarta ele não ficou refém do VAR, então eu já acho que já passou é uma por boa aí. arbitragem. Perfeito, é isso aí. Muito bem. Bom, vamos passar para o final de semana, porque nós já estamos lá na semana que vem. A semana que vem é Libertadores, na outra também, Copa do Brasil, só lá no início de setembro. Mas eu vou dizer, eu acho que a dupla Grenal, se perguntasse se vocês aceitam um empate já
empata essa rodada e se preparam para os jogos de Libertadores da América, o Grêmio aceitaria. Assina 2 vezes. Assinaria. O Grêmio assinaria um empate com o Palmeiras na Arena e o Inter assinaria um empate com o Fortaleza jogando lá Aliás, no Ceará. esse negócio do calendário também, isso aí não tem como prever, né? De que Grêmio e Palmeiras estariam disputando uma quartas de final da Libertadores. Para Grêmio e Atlético Paranaense também, né? Logo na sequência aí também. Agora, mas vai ficar engraçado. O Grêmio joga amanhã na Arena. Depois joga no meio da semana na Arena de novo, né? E depois com o Palmeiras lá em São Paulo. E daí que São Paulo e o Atlético Paranaense. E daí que é a reclamação do Grêmio, né? Grêmio e Atlético Paranaense no meio dos jogos contra o Palmeiras, tem Grêmio e Atlético Paranaense na Arena. E daí que é a reclamação do Grêmio, né? Que o Palmeiras no jogo de volta contra o Grêmio lá no Allianz Parque não vai ter o seu jogo do final de semana contra o Fluminense. Mas é que vai ter um descanso. Joga na terça-feira contra o Grêmio e depois tem uma semana de folga para enfrentar o Grêmio na outra semana. Mas o Grêmio já fez isso. O Grêmio já fez isso um zilhão de vezes. O Palmeiras não está na Copa do Brasil, né? Então tem uma data a mais. A alegação da CBF isso que a gente fala. é de que quando o Grêmio estiver jogando na Libertadores, o Palmeiras não vai estar. Quando o Grêmio estiver definindo na Copa do Brasil o jogo com o Atlético Paranaense, o Palmeiras não vai estar e pode jogar. Eu entendo o lado da CBF, entendo essa questão de data, mas entendo também a reclamação do Grêmio. Claro. Que eu acho justíssima. À medida que um time vai ter uma semana de descanso e eu vou ter que jogar no final de semana e vou ter que desgastar meus atletas, por mais que o Grêmio esteja andando para o Campeonato Brasileiro. Mas o problema também... Mas o Grêmio reclama mais, eu acho, não é nem pelo fato de ter o jogo contra o Atlético Paranaense. É pelo descanso, né? É, porque o jogo é terça. Se o jogo fosse quarta, aí eu acho que não reclamaria tanto. Mas é simples, né? É simples, é como tu já disse aí. O Grêmio anda pro Brasileirão. É só botar bota o Breno... Aí já dá até para dar a escalação. Breno, Felipe, mas é uma questão de isonomia. Treinar mas é uma questão de isonomia. Certo. Se o Palmeiras tem o seu jogo transferido, porque o Palmeiras não está disputando uma terceira competição, porque o Fluminense não disputa uma terceira competição. Nós tivemos um jogo que foi adiado, acho que da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que só foi cumprido agora há pouco. Foi o que o Grêmio tentou passar o jogo lá para o segundo turno. Mas é que eu acho que o grande azar do Grêmio nessa história toda. E aí eu acho que é uma questão também do andamento das coisas, né? Às vezes tu tem sorte, às vezes tu não tem. Se o Palmeiras tivesse pedido a alteração do jogo contra o Fluminense e tivesse levado, o Grêmio teria levado contra o Atlético Paranaense. Não, mas o Palmeiras não levou? Não, foi o Fluminense. Quem pediu foi o Fluminense. E aí, o que a CBF deve ter pensado? Olha, se o Palmeiras não achou ruim jogar, por que o Grêmio está achando ruim jogar? Quem achou ruim foi o Fluminense. E é uma outra competição que não interfere nem Grêmio e nem Palmeiras. Mas aí é subjetivo, né, Diogo? Aí é subjetivo. A CBF é completamente subjetivo. Mas aí é subjetivo. Quer dizer, então o que é o que o Grêmio tem que fazer? O Grêmio tem que... O Romildo tem que falar com o Atlético lá, tem que falar com o Petralha e pedir para o Petralha a transferência. Se o Petralha pedir... Não vai... Não tem... Agora não dá mais tempo. A CBF tinha de plano que fazer a transferência. Tinha que ir de plano. Transferiu o jogo do Palmeiras, transfere o jogo do Grêmio. E é aquela coisa, né? Porque as duas equipes estão representando a entidade numa competição sul-americana. Mas fosse Copa do Brasil, eles trocariam. O quê? Fosse Copa do Brasil, eles trocariam a data. Acaba não preservando, às vezes, a Copa do Brasil, enfim, com essa questão da data FIFA. É isso aí. Na Libertadores, então, menos ainda. Então, vocês falando isso, tá? Já a minha teoria da conspiração cresce mais ainda. Ou seja... Não, diminui cada vez mais. Como? Porque tu acha que vai favorecer o Palmeiras e os caras favoreceram o Fluminense. Eu tô tentando entender qual é a relação do Fluminense. Mas o Fluminense joga contra quem? Palmeiras. Contra quem esse jogo? Esse jogo. Mas a pedida do Fluminense foi antes do sorteio. Tá, então aumenta a minha teoria da conspiração. A pedida do Fluminense foi antes do sorteio. Aumenta a teoria da conspiração, porque usaram o Fluminense para pedir a transferência. Mas foi antes da escolha das datas. Tá. Usaram o Fluminense para isso. Isso é loucura. Mas não importa. Só para explicar o que ocorre, né? O Fluminense joga na quinta-feira da semana que vem contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana e o jogo seria no domingo. Como o Palmeiras joga com o Grêmio na terça-feira, não haveria o tempo de descanso de 66 horas. E de trazer para sábado. E não haveria tempo de trazer para sábado, porque o Fluminense joga na quinta-feira. Então, por isso, conseguiram... Então, nós vamos chegar à conclusão seguinte, é como disse o Pedro, onde entrou o Corinthians já tem... tem pode ser. Sinuca de serve também. Aí vem. Serve também. Serve também. Olha, se o Corinthians não estivesse na parada, até... Eu entendo que as coisas têm que ser isonômicas sempre.
pra gente essa coisa de a dupla Grenal ter abandonado o Brasileirão, assim, né? Esse discurso, assim. Parabéns a Grêmio e Inter, que são os únicos que estão disputando 3 campeonatos. São disputando 2 campeonatos. Que é a Copa do Brasil e Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro, os dois estão andando, né? Não querem. E como pra gente... É uma escolha deles, não... Sim, os meios de semana estão muito mais importantes e impactantes pra gente aqui, né? Porque se a dupla Grenal passa para a final da Copa do Brasil, a gente tem um mês de jogos nas quartas-feiras, nos meios de semana ainda. Então, e o fim de semana, às vezes a gente chega aqui na segunda, na sexta-feira e comenta um pouco o que aconteceu, mas não tem mas aqui, ó, do impacto dos jogos no meio de semana. Mas em menos de um mês, daqui a pouco nós podemos estar tudo voltado só para os finais de semana de novo. Mas aí é o segundo turno do Brasileirão todo pela frente. E o João Feijó está dizendo aqui, ó, concordo com vocês que o Grêmio não está nem aí para o brasileiro, mas tem algo que deve ser levado muito em conta. O Grêmio está só 6 pontos à frente do primeiro do Z4. Tá? E tem que abrir o olho. Realmente. Mas é 15ª rodada. Tem tempo, mas... Se o Grêmio cair em 20 rodadas... o Cruzeiro já está rebaixado. Esse negócio de tem tempo é relativo. Eu me lembro de times que diziam isso. Tem tempo e... não é... O Grêmio, ano passado, foi alvo disso, né? Deu prioridade para a Libertadores, para a Copa do Brasil, foi eliminado na Libertadores, na Copa do Brasil. Chegou no Brasileirão, não tinha mais nada. Mas ainda assim estava melhor no Brasileirão, né? Esse ano... esse ano está pior ainda. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu não me conformo com esses tratamentos que não são igualitários, que não são isonômicos. Não adianta. Enfim. Lembrando para vocês que o SESC tem 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul. Pertencente ao sistema FEComércio, o SESC realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e de toda a comunidade. O propósito do SESC é o de cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Saiba mais acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. Mensagem do Banrisul e a gente volta para o segmento final do Virando o Jogo de hoje. Banco Bom não tira seu sono, faz Quanto você tempo sonhar. eu voltei para encerrar? Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. O Sérgio Luiz Ritt Moreira está lembrando aqui de um árbitro que nós falamos. Vocês falaram qual era o pior? Pior? Não, pior acho não... Não, a gente começou a citar árbitros bons. Árbitros bons que fazem seus próprios jogos. Não, mas ele estava falando, eu disse aqui que o árbitro apita o jogo como ele quer, do jeito que ele bem entende e tal. Né? E o Sérgio Luiz Ritt Moreira está dizendo aqui que o pior de todos é o Weber Roberto Lopes. É um careca. Esse aí já deu. É que esse já está na curva descendente, né? Já teve em geladeira, já saiu da... O problema do Weber é que assim, ele pode transformar um grande jogo numa pelada e uma pelada num grande jogo. O Weber ele como a gente viu na final da Copa América, né, entre Argentina e Chile. Ele terminou com a final. Expulsou ali 2 jogadores de cada seleção e terminou. O Weber, ele esteve, eu não diria envolvido, mas nesse episódio de 2005, tá, do Edilson Pereira Carvalho, o Weber foi citado. Tá? E eu me lembro bem que quem fez uma defesa candente dele foi o da Rede Bandeirantes lá em São Paulo. Milton Leite? Milton Neves. Milton Neves fez um programa todo, né? O Weber chorou no programa, não sei o que tal, e depois o nome do Weber desapareceu dessa história, ficou só do Edilson Pereira de Carvalho. Eu também não gosto do Weber, eu já vi coisas aqui. Eu me lembro que uma vez ele apitou um jogo de Flamengo e Cruzeiro, que eu fiz um comentário, eu estava no Grupo Pampa, estava na Rádio Pampa, que na época a Pampa fazia as transmissões esportivas, que hoje é a Rádio Grenal, a emissora do grupo da Rede Pampa de Comunicação, que faz a cobertura de futebol. Na época era a Rádio Pampa. E que eu fiz uma frase no comentário, de que a arbitragem dele foi tão equivocada,
tão errada em todas as decisões que me dava o direito de suspeitar que ele tinha interesse em um dos clubes, tá? No resultado de um dos clubes. Porque era uma coisa inimaginável, né? Um árbitro da categoria dele, na época, eu não sei nem se ele não era FIFA também. Não, ele foi FIFA, tanto que apitou a final de Copa América. É. Aqui ele fez uma lambança num jogo de Internacional e Flamengo também, Não, que foi uma coisa... É aquilo, transformava pelada em jogo grande e jogo grande em pelada. Bom, como hoje é sexta-feira, também a lembrança do Sérgio aqui, da gauchada na Série C, que está uma rodada para o mata-mata para subir para a Série B. Na verdade, é duas, né? Essa rodada tem a conclusão, né? O São José joga hoje contra o Remo lá no Mangueirão. Também tem o jogo do Ipiranga de Erechim para garantir a classificação. Joga contra, acho que Boa Esporte. É 8 horas hoje o jogo do São José. São José, exatamente. O Ipiranga, se não estou equivocado, joga contra o Boa Esporte. O São José... Não, perdão. O Ipiranga contra o Boa domingo. Isso. Domingo, 13h30. E o Juventude joga contra o Volta segunda-feira. Segunda-feira. Então, hoje, domingo e segunda-feira. O Juventude está classificado, não matematicamente, mas... Tá, mas está classificado não para a Série B, está classificado para o mata. Ele está a 2 jogos... Isso, na verdade ele está, como é que se diz, virtualmente classificado para a próxima fase, o Juventude, porque é o líder com 27 pontos. Aí depois tem o Paysandu, que tem 27, que deu uma reagida, o Ipiranga com 25, que reagiu a ponto de ultrapassar o São José, que é o quarto com 25. O São José era o primeiro colocado. Era o primeiro, 2 rodadas atrás era o primeiro colocado. O problema do São José foi um empate com o Paysandu, que acabou... Em casa, né? Estava vencendo por 1-0, eu até estava nesse jogo. O São José estava vencendo por 1-0, no segundo tempo acabou sofrendo um empate de pênalti. E ali que ele entendeu que não podia ter empatado aquele jogo, porque tem 2... Daí os próximos 3 jogos, 2 eram fora de casa. Mas tem um detalhe importante que é o seguinte, o Paysandu já jogou nessa rodada. Isso. Ele jogou ontem, ganhou fora de casa por 3-1. 3-1 no Verdense. Então, se Juventude, Ipiranga e São José ganharem, eles passam o Paysandu. Todos passam. Né? Quer dizer, o Juventude já está na frente. O Ipiranga é em casa? O Ipiranga é em casa com boa. O São José que é fora. Mas o São José é mais palpável fora de casa, né? Contra o Remo. Não está bem o Remo. O bom para os gaúchos é que Remo e Paysandu jogam na última rodada, né? Os dois acabam se enfrentando. Devorar. Isso. E o Volta Redonda joga com São José no Passo da Areia. Daí tem o jogo entre Juventude e Ipiranga. Vamos ficar nessa expectativa então aí no fim de semana também, não só na Série A, Série B, mas também na Série C, porque a gente quer que ascendam esses clubes gaúchos para a Série B o ano que vem do futebol brasileiro. Obrigado pela parceria de vocês aqui e pela audiência de todos que nos acompanharam. Um bom final de semana. Lembrando que nós temos, e já estamos tendo aqui, né, na RDC TV, uma cobertura ampla do 47º Festival de Cinema de Gramado, inclusive com um estúdio extremamente bem localizado, o estúdio da RDC TV, na Rua Coberta, em Gramado. E nós vamos ter hoje e durante todo o final de semana, programação ao vivo lá de Gramado, com todas as informações do Festival de Cinema de Gramado. Então fiquem aqui durante todo o dia de hoje, todo o final de semana, e vai ser assim até o final do Festival de Cinema, cobertura especial da RDC TV em Gramado, no Festival de Cinema de Gramado, tá certo? O esporte aqui na RDC volta às 9 da noite com o Cadu e o Dois Toques. E nós voltamos na segunda-feira. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.